Ô, Arnaldo, ontem a gente ficou especulando, não, como é que vai ser? Não, acho que não sei quem vai de falso 9, vai ser o Vini aberto, vai ser não sei o quê, como será que vai jogar, o Martinelli, não sei o quê. Você não tinha gostado, inclusive, da escalação. É. Mas aí dentro de campo... Porque o Martinelli entrou na direita no último jogo. Mas aí foi um pouco diferente do que todo mundo esperava, né? E aí foi legal. É como o Massini falou, Tironi, na verdade, cara, tem tanta coisa além da tática nesses 15 dias do Ancelotti que até seria raso só falar da tática. Mas vamos falar dela. Entre um jogo e outro, poucas vezes eu vi um time mudar tanto taticamente entre uma partida e outra com um intervalo de 3 dias. Equador, Paraguai. Incrível, incrível. O Massini já deu a pincelada. O Brasil jogou praticamente com 3 zagueiros, o Alexandre com 3 zagueiros, abrindo o Wanderson do lado, o Martinelli do outro. E entre o Wanderson e o Martinelli, ninguém tinha posição. Isso que era mais interessante. E só o Casemiro. Casemiro e Bruno, esteios ali, um mais atrás, o outro armando. Aliás, os dois muito bem. Né? O Bruno, sobretudo, muito bem. E taticamente, completamente... Se o técnico do Paraguai assistiu o jogo contra o Equador, imagino que pudesse ter ali um sinal do que ele encontraria, foi completamente diferente. E mesmo assim, acho que o Paraguai se virou. Não foi uma presa fácil. É muito difícil marcar esse time do Brasil dessa forma aí, com esses jogadores sem posição fixa. Muito mais fácil era marcar um quarteto ofensivo na época do Tite, que um fica na direita e não sai dali, outro fica na esquerda e não sai dali, outro fica no meio e não sai dali. Não foi nada disso. Então, eu acho que o Ancelotti, ainda só na tática, hein? Ele falou que ele mudaria o time para ter mais repertório ofensivo de um jogo para outro, mas eu não esperava tanto. Tanta mudança, né? E acho que funcionou durante boa parte. Não tenha sido um jogo simples, fácil. E aí nós vamos para as outras virtudes nesses 15 dias de trabalho. Ainda no campo. Extra-campo, elas são... Acho que a gente não consegue dimensionar ainda. A fagulha que o Massini falou do campo é o do campo. Fora do campo já é um incêndio, né? Porque o Brasil não tinha comando algum há muito tempo. E não é comando do presidente da CBF, tanto faz o presidente da CBF, cara. A gente já teve qualquer presidente da CBF, não é porque esse presidente, o outro que escolheu, o anterior tá não sei o quê, outro tem tornozeleira, outro tá não sei aonde. Não importa. O importa é um comando técnico, comando aos jogadores. É isso que importa. O Brasil não tinha comando há milênios. Credibilidade, né? Credibilidade e tudo mais. Confiança. Por isso que eu falo do alívio dos jogadores. E vários jogadores, sobretudo os remanescentes das derrotas na Copa, eles estão machucados. Não é só o Richarlison que não consegue jogar, o Alisson tal, o Marquinhos tal, o Danilo tal, o Casemiro tal. O Danilo chegou na época do Diniz e falou, não dá. Chegou no sincero, não dá na seleção para a gente mudar, jogar desta forma sem treinar. Ele falou isso, né? Então, assim, agora você percebe que o Ancelotti, no campo, além de não ter uma fórmula única, o que pode ser bem interessante para a seleção, que não é dependente de jogadores, ela não é. E depois a gente vai falar daquela figura um pouco mais à frente. Esse não vai ter que entrar aqui na discussão, porque ela tem a ver com essa mudança. Além de ter mostrado o repertório que a gente já esperava, porque no Real Madrid ele tinha bastante repertório, além de ter fechado a casinha, a frase do Bruno é importante, o Brasil tomou 16 gols em 16 partidas nas eliminatórias. Então é um gol por partida, sendo que nas duas com o Ancelotti não tomou. O Equador tomou 5 em 16. Isso é um negócio para a gente prestar atenção. O Equador para 7 jogos, gols em 16 partidas. Você olha para duas seleções, uma tomou 5, a outra 16, você fala, quem vai longe em mata-mata, competição curta? Contra quem foi a estreia dele? Contra esse time que tomou 5. E esse time jogou já as duas com o Brasil, as duas com a Argentina. Ele tomou, vou repetir, 5 gols o Equador. O Brasil tomou 16. Né? Então, e não tem um repertório ofensivo também. O ataque do Brasil, 21. Né? O da Argentina tem 28. Enfim, eu acho que ele começa pela parte defensiva e já mostra alguma coisa interessante na parte ofensiva. E aí, eu acho que o alívio de ter um comando e uma referência, é aí que nós podemos desvendar o grande mistério nosso, colocado pelo Massini ontem, por tantas pessoas,
Porque os jogadores que jogam na Europa não jogam a mesma coisa na seleção brasileira? Porque não tinham comando, não tinham diretriz, não tinham alguém que os respaldasse, né? E agora nem com o Tite, você acha? Não, é outra coisa. Esse negócio, o Tite, quando cede o vestiário ao Neymar pai, ele acabou. Essa é a coisa. O Tite acabou ali. A gente não percebeu. Ele começou a acabar com um beijo no Marco Polo, aí então, depois aí. Sabe, assim, o Ancelotti anda elogiando a CBF também. Ele não precisou beijar ninguém. Ele não é, mas ele não é uma relação de subserviência, mas ele ainda, de novo, pouco importa o comando da CBF. Desde que o treinador tome conta do time. Nós estamos tentando fazer isso. No Corinthians não está dando mais, porque está... mas não falando, Dorival separa, tal, não sei o que lá. Pouco importa. Se é o Melo, se é o fulano, se é o fulano. É claro que o ideal é você ter um comando, né, assim, irrepreensível do presidente ao técnico. Mas poucas vezes é assim na prática. No Brasil, então? No Brasil é muito pouco provável. E aí você percebe que, aos poucos, os caras se sentem mais confortáveis, à vontade, imbuídos, competitivo. Competitivo é você ter vontade de estar ao lado do teu companheiro aqui, entendeu? Isso é competição. Nós estamos competindo contra alguém na audiência lá, porque nós estamos aqui conectados, né, pensando... E isso não existia. Era cada um para um lado e tal, tudo mais. Não era falta de vontade. É uma questão de... E aí teve um lance, acho que para mim, no jogo, que ela talvez mostre essa virada de chave. Que é quando o Matheus Cunha, que foi aproveitado no lugar onde ele jogou. Então o Ancelotti estava assistindo. Não foi convocação do Rodrigo Caetano, a Pinóia, né? Porque os caras jogaram onde eles estão jogando na Europa. O Matheus Cunha jogou onde ele joga a segunda parte da temporada no Wolverhampton. Nunca tinha jogado assim no Brasil. Nunca tinha jogado assim. E o Vinícius, claro, o Ancelotti conhece muito bem. Pode jogar lá. E o Rafinha, ele conhece muito bem. Quando o Matheus Cunha, na hora de cabecear para o gol vazio, 0-0, ele tenta ajeitar. Trás, Aquilo é falta da bendita confiança. É óbvio que o lance seria para finalizar a jogada. Mas a partir do gol do Vinícius, que poucas vezes decidiu o jogo pela seleção brasileira de carrinho de centroavante, parece que saiu um caminhão das costas de todos os jogadores. A partir dali, o Bruno Guimarães botou a bola debaixo do braço, o Matheus Cunha começou a jogar em todo lugar. E assim, salvo raras exceções, talvez o Alexandre tenha ido abaixo, curiosamente é um jogador que atua no Brasil hoje, né? O único, né? Tem ido abaixo dos outros, mas o Beraldo entrou à vontade, o outro tá não sei o que lá. E acho que a tendência, por isso que é importante, a tendência é esses jogadores se aproximarem do nível que eles têm quando eles atuam nos seus clubes. Porque eles têm uma diretriz agora. Eles têm um comando. E qualquer coisa, não é o Richarlison, o Vinícius, ou o Rafinha, é o Ancelotti, é o time do Ancelotti. E aí, só para passar para o Vessa e para você, Tironi, existe uma ameaça aí, que é o Neymar. Sim. Que esteve no leilão, esteve na Neoquímica Arena, e é uma ameaça a esse ambiente. Ele pode, mas isso eu não acredito, pela primeira vez na vida, ou desde que saiu do Barcelona lá atrás, do Luiz Henrique, entrar na dança e ser mais um. Mas eu não acredito. Porque senão ele vai atrapalhar e não vai ajudar. Né? E tem uma outra coisa, uma frase, o Ancelotti acho que vai ouvir, né, daqui a pouco. Uma frase que me chamou a atenção, a gente ouviu acho que talvez tenha sido a pergunta do PVC, uma pergunta tática sobre pressão e tal. Ele falou, o futebol atual, quem não pressiona com a bola, sem balão, com balão, não ganha jogo algum. E para pressionar com balão, sem balão, você precisa correr. Precisa correr. Com a bola, sem balão e com o balão. E isso o Neymar não faz há muito tempo. Então, ele pode até, taticamente, se ele, Neymar, quiser estar na Copa, ele vai ter que, em um ano, fazer algum voto de castidade, alguma coisa assim, e mudar a vida dele durante pelo menos 365 dias. Para poder, quem sabe, ser o Vinícius Júnior Jones, jogar de último. Nas outras posições, o Neymar não joga futebol hoje, competitivo em nenhum lugar.
Ele não joga de 10, porque ele não aguenta. Ele não joga de 11, porque ele não aguenta. Ele não joga de 7, porque ele não aguenta. Ele não joga de 5, ou ele joga de último, porque daí você pode botar o Vinícius no lugar do Martinelli e o Neymar no lugar do Vinícius, por exemplo. E só. Ele só joga ali se ele se condicionar. Para mim, a ameaça de uma boa participação do Brasil na Copa, agora com um comando inquestionável, continua sendo o Neymar.